Muito bom dia, muito bom dia. Que bênção ter você aqui, que alegria ter você aqui, que Deus abençoe profundamente o seu dia, que Ele abençoe o seu trabalho, as suas decisões, a sua casa, a sua família, que hoje seja um dia de direção, de paz e de alinhamento para a sua vida. Amém? Estamos iniciando mais um devocional da nossa série Princípios que Governam a Vida e hoje é o último dia e glória a Deus por tudo. E o tema de hoje é o princípio da humildade para fechar com chave de ouro. Escute bem o que diz as Escrituras. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. Quem escreve isso é o próprio Tiago, e ele está falando justamente com pessoas que estavam vivendo conflitos, não é? Disputas internas, invejas, gente querendo aparecer, gente querendo se impor. É só ler lá o capítulo. E se você ler ali o contexto de Tiago 4, ele está falando justamente dos desejos desordenados, do orgulho, de gente querendo controlar tudo, e no meio disso tudo ele solta essa verdade. Deus resiste aos soberbos. Guarda essa palavra. Resiste, na minha visão. Isso é muito forte. Porque não é apenas Deus desaprovando, é Deus se posicionando contra. Agora, pense comigo. Se Deus se levanta contra uma postura, não existe uma estratégia que sustente aquilo. Mas o texto continua. Mas dá graça aos humildes. Veja isso, repare isso. Graça aqui não é só salvação. A graça aqui é também um favor, uma direção, um socorro, ajuda no tempo certo. Ou seja, a humildade atrai ajuda divina. Você tem ideia do que é isso? Isso é poderoso. Porque eu tenho aprendido algo nesses últimos dias que tem mexido muito comigo. Que a humildade não é abaixar a cabeça para todo mundo. Não. Humildade é andar consciente de quem você é diante de Deus. Isso é identidade. Nem mais, nem menos. Veja a vida de Moisés, por exemplo. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito humilde. Mais do que qualquer outro sobre a face da terra. Está lá em Números, capítulo 12. Acho que versículo 3. Agora, pense nisso. O homem que confrontou Faraó. O homem que abriu o mar. O homem que liderou uma nação inteira. E mesmo assim, humilde. Na minha visão, isso quebra um padrão errado. Porque muita gente associa crescimento com arrogância, mas na Bíblia, nas Escrituras, quanto mais Deus usa alguém, mais essa pessoa precisa aprender a depender. Isso é forte, né? Bem, deixa eu trazer isso aqui para o seu dia a dia, para ficar mais didático. A humildade, ela aparece em coisas muito simples. Quando alguém nos corrige e você escuta ao invés de se defender, sabe? Quando você erra e assume ao invés de justificar. Quando alguém sabe menos que você e você trata com respeito, não com superioridade. Quando você cresce, mas não esquece de onde Deus te tirou, né? Escuta isso aqui com muito amor, com muito carinho. O orgulho, ele faz a pessoa ou você se fechar. A humildade faz você continuar crescendo. Isso para mim muda tudo. Isso para mim muda tudo. Um outro exemplo, por exemplo, é o próprio Cristo. Ele diz que aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. É para isso. O Filho de Deus não se apresentou como poderoso, apesar de ser. Ele se apresentou como humilde. E lá em Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, diz que ele a si mesmo se esvaziou. E na minha cabeça, isso é o ápice da humildade. Ter poder e não usar para se exaltar. Tem noção do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Eu acredito que, como disse uma frase muito conhecida, né, um autor muito conhecido, ele diz que a humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. E eu penso muito nisso. Porque o orgulho, ele vive centrado no eu. Né? O meu resultado, a minha imagem, a minha razão, mas a humildade é totalmente diferente. E eu quero até trazer para você um alerta importante. Olha o que aconteceu com Nabucodonosor, por exemplo, se você é um leitor da palavra. Ele olha para a Babilônia e diz, não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei? Está lá em Daniel, capítulo 4, eu acho. Ele diz, eu, e naquele momento o coração dele se elevou. E a Bíblia mostra que ele foi abatido até reconhecer que Deus é soberano. Guarde isso. O orgulho desconecta o homem de Deus. Lá em Provérbios, Salomão diz que a soberba precede a ruína. Provérbios 16. Veja, isso para mim é poderoso. De verdade. Deixa eu falar aqui algo com muito amor. Coloca a mão nas minhas palavras. Todos nós precisamos vigiar nisso diariamente. Porque o orgulho não aparece só em grandes atitudes. Ela aparece em coisas pequenas. Não ouvir um conselho, sabe? Até interromper as pessoas quando está falando. Achar que sempre está certo. Não pedir ajuda. Não reconhecer os erros. Escute bem isso. Quem perde a capacidade de aprender começa a parar no tempo. Por isso que tem uma grande frase de John Maxwell, eu acho que ele diz que as pessoas mais bem-sucedidas permanecem ensináveis. Tem ideia do poder disso? Então hoje eu quero deixar uma pergunta simples para você. Eu amo pergunta porque gera reflexão, né? O nosso coração tem sido humilde diante de Deus? Faça essa análise aí. Porque na minha cabeça, a humildade não diminui uma pessoa. Ela posiciona corretamente essa pessoa diante de Deus. Então olha para isso. E quando o coração está no lugar certo, a graça de Deus encontra espaço. De verdade. Bem, antes de orarmos, eu quero, de verdade,
deixar essa lição para você. Pega um papel, pega uma caneta, volta esse vídeo se for necessário, mas responda com sinceridade essa pergunta. Como que você tem se portado diante das pessoas, no trabalho, na empresa, nos negócios, nas amizades, na família, no seu relacionamento? Como que você tem ouvido essas pessoas? Como que você tem investido nesse diálogo, nesse tempo de mesa? Faça isso. E se houver verdade, eu não tenho dúvida que vai gerar muitos frutos. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com Deus essa manhã. Amém? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com um coração sincero. Nós reconhecemos que, muitas das vezes, o orgulho tenta se levantar dentro de nós. Às vezes queremos ter razão, queremos controlar, queremos provar algo, mas hoje entendemos que precisamos de um coração humilde. Forma em nós essa humildade, Senhor. Ensina-nos a ouvir mais, ensina-nos a reconhecer os nossos erros, ensina-nos a depender do Senhor em todas as coisas. Pai, nós pedimos que a Tua graça esteja sobre a nossa vida. Abençoe o nosso trabalho, abençoe as nossas decisões, abençoe a nossa casa, a nossa família, que o Senhor nos guarde do orgulho e nos conduza sempre pelo caminho da humildade. Abençoe cada pessoa que está orando agora, dá paz ao coração dela, dá direção aos passos dela, fortalece a fé dela. Nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá um glória! Olha, e de coração, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse devocional. Se você ainda não nos acompanha, se inscreva no canal, mande pra galera, compartilhe, põe aí o seu comentário. Se tiver alguma dúvida, adicione aí também. Nós estamos aqui para servir. Esse é o nosso lema. Todos os dias, às 6h01 da manhã, a gente está aqui com um conteúdo novo. Amém? Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família.